Boa tarde a todos. Tenho muito gosto de estar aqui convosco desde bocadinho. Quando me convidaram, eu fiquei um bocadinho espantado. Propus outras pessoas para me substituírem, que viriam cá também apresentar as suas ideias, mas, enfim, não consegui convencer e então aceitei o desafio. Ora, vou começar por vos dizer 2 ou 3 ideias. A minha experiência, vou-vos falar das 2 ou 3 coisas mais importantes de experiências da minha vida. Essas foram ter visto o Homem Chegar à Lua pela televisão e o filme do Stanley Kubrick, 2001 Odisseia no Espaço. Essas foram, de facto, as 2 experiências fundamentais da minha vida. Trago aqui 2 amiguinhos, aqui na malinha, não é? Este amiguinho aqui vai representar a paixão, as emoções, e este aqui vai representar a razão. Isto é para, no caso de se eu não me portar muito bem. Nos últimos dias aconteceram várias... nas últimas 2 semanas houve vários acontecimentos interessantíssimos. O Facebook está no Nasdaq. Logo no dia seguinte, de acordo com as notícias, a rede social arrecadou ontem 16 mil milhões de euros com entrada na Bolsa. Fica agora lançado o desafio: será capaz de rentabilizar os seus 900 milhões de utilizadores? No dia seguinte, Facebook caiu 11% e fechou ensombrado por dúvidas dos investidores. Enfim, mas há uma outra notícia muito interessante, que foi a de uma empresa privada, SpaceX, ou X, que lançou para o espaço, portanto, uma nave absolutamente privada para, digamos, fazer, o transporte, as cargas de transporte para a Estação Orbital Internacional. A ideia interessante é que, digamos, esse investimento foi feito de risco, foi feito com base nos lucros obtidos pela venda do PayPal. Ora, design e tecnologia. Para onde vamos? Recordo-me que Papanek, em 1971, quando escreveu o Design for the Real World, logo no princípio, ele escreve assim, mais ou menos: todos os homens são designers. Bom, e mais adiante diz uma coisa assim: o design, há poucas coisas tão perigosas como o design. É verdade, como plano sistemático, o design pode ser muito perigoso. Em termos de tecnologia, a tecnologia também pode ser muito perigosa, não é? Portanto, a crença absoluta no progresso, digamos que provocou as bombas nucleares, as bombas atómicas. Portanto, a tecnologia para um progresso ilimitado não tem qualquer futuro, não é? Portanto, digamos que design, para além de ser um plano, é uma palavra terrível e muito complicada. A minha comunicação vai se basear, digamos, no contexto e na imprevisibilidade. Inicialmente, eu antes de entrar para as Belas Artes, eu queria ser designer. Antes já trabalhava como profissional, fazia artes finais, fazia letrinhas, pintava caminhões, pintava aquelas marcas grandes no autódromo do Estoril. Enfim, portanto, foi essa a minha primeira experiência. No entanto, depois de entrar para Belas Artes, eu esqueci completamente o design, digamos, e quis descobrir as possibilidades muito mais largas das artes visuais ou da pintura, ou da fotografia, ou do vídeo. Vou-vos contar um segredo. Eu gostava de ter sido realizador de cinema,
nunca consegui ser realizador de cinema, pela razão simples que nunca consegui arranjar dinheiro para os materiais, para os equipamentos. Portanto, é essa a parte do cinema. O problema do cinema é uma obra, portanto, é um trabalho muito caro, tem que se arranjar grandes financiamentos. No entanto, na fotografia, em 1991, fotografei em Peniche uma pintura mural anónima que, digamos, é uma espécie de premonição do meu próprio processo para o futuro. Design, como vem o design, está ali no New Media Design, o design já está ali muito pequenino, não é? Portanto, isto são todos os serviços completos que, digamos que uma consultora, porque nas últimas 2 décadas as consultoras apropriaram-se dos serviços de design e, portanto, oferecem um serviço completo. Trabalham com centenas de especialistas. O design, interaction design, o user design, é uma galáxia muito complexa, tremendamente complexa. Voltamos agora aos anos 80, portanto, numa pintura neoprimitiva, que era o que eu trabalhava na época. Portanto, estava muito interessado nos aborígenes. Queria ir para a Austrália. Nota-se. Depois também trabalhei muito numa expressão neobiomórfica. Portanto, em que os elementos ficcionados da história, o tempo, a memória, as máquinas, a imaginação da técnica, não é? Eu gosto muito de fotografias e gosto muito de ler, e para esta comunicação fiz alguma procura e consegui descobrir algumas imagens interessantes, digamos, do que eram os computadores em 1984. O primeiro computador da IBM, o Walkman. Aqui temos uma revista de 1979 em que pela primeira vez ali, muito pequenino, plus Silicon Valley. Portanto, é o primeiro dossiê que nós em Portugal conseguimos apanhar. O que é que era isso do Silicon Valley? Bom, então dizia lá que eles tinham passado de Boston para o Silicon Valley e que era lá que, digamos, havia umas empresas tecnológicas. Portanto, isto é um aviso para nós nos prepararmos para uma vida de risco. A vida contemporânea, essencialmente, é uma vida de alto risco. O mundo é cada vez mais pequeno. Isto é um anúncio de 1989. Portanto, quando caiu o Muro de Berlim, e quando, digamos, a chamada Guerra Fria antecede o processo seguinte, que é o dos anos 90, em que há uma livre circulação dos mercados a nível mundial. Em 1990, o Mac Classic. Isto quer dizer que o conceito de design alargou-se, o design está em toda a parte e não está em parte nenhuma. Chega até à imagem de um país. Podemos fazer o design da imagem de um país. Iremos ver aqui um bocadinho um exemplo. Mas não é o Portugal, é um outro. As consultoras de design também são participadas na Bolsa. Ora, essencialmente, atualmente, os serviços de design são integrados em equipas interdisciplinares. Trata-se de um mercado global.
Nos últimos 20 anos houve uma explosão de cursos de design e também de massa crítica, em particular depois do Museu do Design, depois da Experimenta Design, o Centro Português de Design também, as associações de profissionais que pretendem reconhecer o estatuto do designer como ordem profissional. A propósito, o CPD estava em blanco. Indústrias criativas é uma ideia que, digamos, não é uma ideia para o futuro. As indústrias criativas é já do passado. O futuro, ninguém sabe o que vai ser o futuro, mas provavelmente, digamos, ninguém vai resolver problema nenhum com as indústrias criativas só por si próprias, né? Portanto, é um modelo que vem do governo do Tony Blair e que está a ser testado em alguns países, em Portugal também, desde há 2 ou 3 anos. A cultura de design já é uma coisa diferente. Aqui, sim, digamos, a cultura de design, de certa forma, vai anular o design, porque o design fica, digamos, refém dos estudos culturais ou da antropologia. Enfim, os anos 90 são caracterizados por o chamado fim da história, não é? Do Fukuyama. Pelos vistos, a história não acabou, houve apenas uma breve interrupção, continuou rápida, logo de seguida continuou. Design intangibilidade é muito interessante, é uma das partes do futuro. Com o 11 de setembro a situação muda abruptamente, mas ao mesmo tempo, digamos, a nova economia está, digamos, em voga. O Don Tapscott esteve cá em Portugal, no Centro Portugal Belém. Eu tive a oportunidade de assistir, foi muito interessante. Foi lá que ele falou que pode haver teses de doutoramento todas em formato digital, sem nenhuma referência em papel. Design global. Portanto, é mais ou menos o contexto atual, mundial. Mas a partir de 2008, digamos, há uma mudança de contexto. Portanto, uma crise financeira com implicações ainda desconhecidas e imprevisíveis. Se voltarmos ao antigamente, ao último período do marcelismo, antes do 25 de Abril, nós tivemos uma certa abertura ao mercado, ao comércio internacional. Aqui temos um exemplo de uma campanha muito eficaz. Carte os cigarros que dão quilómetros de prazer. Isso é uma coisa que desapareceu. Já não temos anúncios a cigarros, nem a bebidas, nem, enfim, nem a joias, nem a produtos de luxo, pelo menos. Em 1924, portanto, com a telefonia, temos aqui um anúncio, depois temos um Walkman, mas o público, a imprensa, também já está no iPad. Isto é uma revista de Economist, são os mercados, não é? Portanto, são eles que leem estas revistas. Eu gosto de ler também estas revistas. Isto é uma revista de 2005. A pintura é uma pintura do Museu de Arte Antiga, que se chama O Inferno. É de data desconhecida e de autor desconhecido. Nunca é citado, não é? Mas eles têm por hábito de não citar. Isto é 2006. Don't Panic. Isto é da semana passada. Isto é um anúncio muito interessante, em que Espanha põe um anúncio, criado com certeza por uma grande consultora, não é? Para atrair os investidores a comprarem a dívida pública. O Homem do Castelo Alto é uma narrativa do Philip Dick,
da chamada história alternativa. A ideia é que, digamos, não foi a Alemanha que perdeu a Segunda Guerra Mundial. Quem perdeu foram os aliados e, por isso, os japoneses ocuparam a costa oeste e os alemães ocuparam a costa leste. Os nativos americanos ficaram lá num sítio no meio, não é? Em que há um escritor que está a escrever um livro de uma história alternativa, não é? Em que a Alemanha tinha perdido a guerra. 1940, a Torre Eiffel, Hitler visita a Torre Eiffel. A Torre Eiffel é um dos símbolos do progresso na Europa. Steve Berry é um autor que já vendeu 12 milhões de exemplares. Trata-se de uma história com base no tesouro do Napoleão, que é descoberto e há uma conspiração para fazerem um atentado contra a Torre Eiffel para mudar, alterar os mercados a nível mundial. Hello Dubai é uma campanha que está presente na nossa imprensa e faz lembrar os cartazes da Feira Mundial de Nova Iorque, 1989, não é? Do World of Tomorrow. Vou terminar então a minha apresentação vou mostrar um desenho meu, de 1960, e depois vou mostrar desenhos de uma criança dos anos 90, de 1997. 7 anos. Provavelmente devem ter reconhecido, digamos, alguns personagens. Não sei se conhecem o Shigeku Miyamoto. Alguém conhece o Shigeku Miyamoto? Foi o japonês que criou e inventou aqueles jogos de Super Mario e que rendeu, da Nintendo, e que rendeu 6 vezes mais que que a saga da Guerra das Estrelas. Ora bem, o que eu quero, digamos, então terminar é a questão da imprevisibilidade. Enfim, então, digamos, é algumas sugestões e recomendações, não é? Apesar de Bruxelas estar a prever para outubro o lançamento de um programa que vai ser chamado a Terceira Revolução Industrial. Apesar de ter mostrado alguns exemplos significativos, provavelmente o futuro será radicalmente diferente dos exemplos do passado. Ou seja, os nossos modelos não podem ser os do passado. Estabelecemos um equilíbrio entre as não-coisas e as coisas. Aquilo que o Willem Flusser falava no seu livro A Filosofia do Design. As não-coisas é a informação, o conhecimento, o intangível. Assim, fazer um mix entre o digital, o valor intangível da informação e do conhecimento, e o real das coisas, estar aberto e disponível para a incerteza e o imprevisto, não esquecer e dar muita atenção às crianças, pois elas são aquilo que há de melhor no mundo. Procurarmos em cada um de nós o cabide de Miyamoto. O cabide de Miyamoto é uma espécie de uma anedota, um mito, quando ele foi contratado pela Nintendo. Tinha 25 anos, fez o curso durante 5 anos, só tocava guitarra, e houve alguém que lá o patrão disse-lhe: traga-me lá um trabalho seu. E ele trouxe um cabide com umas cabeças de uns bonecos. Pronto, e foi com esse cabide que ele conseguiu arranjar o emprego. Cada um de nós tem que descobrir qual é o nosso cabide.
Temos que aprender com os erros e os falhanços. E, finalmente, saber correr riscos. Don't be a panic, be happy. Obrigado a todos.